mais querida da minha vida, a professora Adriane Forte na área, e a gente dá continuidade ao nosso estudo dos remédios constitucionais. E hoje a gente vai falar de dois remédios importantíssimos para a sua prova. O primeiro é o mandado de segurança e na sequência falaremos a respeito do mandado de injunção. Então vamos lá, o que é o mandado de segurança? Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha em como está escrito isso ali no texto constitucional. E a gente está no artigo 5º, inciso LX e X. Diz assim, ó. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então vamos grifar aqui as partes principais. Proteger direito, pega aqui caneta, vem caneta, aqui ó, líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, quando houver situação de ilegalidade ou abuso de poder. Vem para o quadro aqui, vamos lá. O mandado de segurança é uma ação que tem natureza civil e o rito também é sumário. Então, é uma ação que visa proteger um tipo específico de direito, que é aquele direito líquido e certo, já vamos ver o que é isso, e ela tem natureza civil. Cuidado! Apesar de ser uma ação de natureza civil, é possível a impetração, ou seja, que se faça mandado de segurança contra ato de juiz em processo penal. Então, posso ter um processo penal, ou seja, um processo que não tem natureza civil, e impetrar o mandado de segurança em decorrência de uma decisão judicial. Vem mais. Qual é o direito que é protegido através do mandado de segurança? Aquele direito que é líquido e aquele direito que é certo. O que é o direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito que você consegue comprovar ele no momento da impetração. Ou seja, na hora que você ingressa com o mandado de segurança, ali você já tem toda a prova pré-constituída. Não há, então, divergência ou controvérsia sobre os fatos. Então vamos fazer um desenho aqui rapidão para você entender o trâmite de uma ação normal. Uma ação judicial, ela em regra tem as seguintes fases. Eu tenho primeiro uma petição inicial, que é um pedido quando começa uma ação, petição inicial. Esse pedido inicial, que pode ser uma denúncia, pode ser uma ação específica, ela é mandada para um juiz. O juiz já vai dar sentença? Não, né? O juiz vai ter que fazer o quê? Vai ter que chamar a outra parte para ela se defender. Então o juiz ele vai lá citar, intimar a outra parte para apresentar a defesa. Geralmente, nas ações, na sequência, depois que a pessoa apresenta a defesa, eu tenho uma fase que a gente chama de dilação probatória. Nessa fase aqui, ó, a pessoa ela vai produzir as provas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Vai ver testemunha, faz perícia, essas coisas. Depois dessa fase, que vem a sentença, e depois da sentença vem a fase de recursos, fase recursal. Isso é o trâmite de um processo normal. No mandado de segurança, não existe essa fase de provas. Isso significa, então, que todas as provas que você quiser para demonstrar o seu direito, elas devem ser provadas no momento da impetração. Ou seja, no momento que você faz o seu mandado de segurança, já tem que estar tudo comprovado ali. Por isso a gente pode dizer que não pode existir controvérsia sobre os fatos. A prova deve estar pré-constituída, ok? Então, não há no mandado de segurança fase de dilação probatória, ouvir testemunha, perícia, não tem isso. Tudo deve ser comprovado no momento da impetração, ok? Então, o que a gente pode esquematizar? No mandado de segurança, existe direito líquido e certo quando as provas já estão pré-constituídas. Não pode ter controvérsia fática sobre os fatos, mas pode ter controvérsia sobre o direito. Cuidado com isso, inclusive tem súmula do STF dizendo exatamente isso. Vamos tentar exemplificar. O que seria controvérsia de direito e controvérsia sobre os fatos? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você é aprovado em um concurso público. E você é aprovado, imagine um concurso lá com 5 vagas. 2, 3, 4, 5. Concurso com 5 vagas. E você é aprovado em 5º colocado. Tá bom para você ou não? Tá maravilhoso. Ai, professora, eu fiquei em último. Tem problema isso? Tenha nada. O importante é que você foi aprovado. Nisso você já está com aquela expectativa maravilhosa que você foi aprovado dentro do número de vagas. Aí só que tem um problema, né? Tem o 6º colocado aqui. Aí o que acontece? Você está lá esperando a tua nomeação no Diário Oficial, aquela história toda, maravilha, lá, lá, lá. De repente você olha lá no Diário Oficial e você não é nomeado. Sabe quem foi nomeado no teu lugar? O 6º colocado. O que você faz na hora? Primeiro desmaia,
né? Chora desesperado e depois você fala assim, não, ei, o direito é meu, eu que deveria ter sido nomeado, não o sexto colocado, tá errado isso. O que você vai fazer? Um mandado de segurança. No mandado de segurança, você vai ter que comprovar todos os fatos. Ó, foi aprovado em quinto lugar, tá aqui, são 5 vagas, a vaga é minha. Esse sexto colocado aqui, ó, foi nomeado errado, isso aqui tá errado, fui preterido nessa minha vaga. Aí você prova isso já no momento da tua impetração e acabou. Isso é direito líquido e certo. Então não pode ter divergência sobre os fatos. Tem que ficar claro para o juiz que você fez o concurso, tem que ficar claro para o juiz que eram 5 vagas e que você foi aprovado, então, dentro do número de vagas. Não vai poder aqui ouvir tua mãe, que você chorou, que você desmaiou, ai, como ele sofreu, ouvir uma testemunha. Não, as provas já estão pré-constituídas. Mas, excepcionalmente, pode ter divergência sobre o direito. Pode o juiz falar assim, não, mas você foi desclassificado porque você não apresentou o documento tal, por causa disso, por causa daquilo. Então, em relação ao seu direito, pode haver divergência. Pode ser que o juiz não concorde que você tenha direito de ser nomeado. Agora, quanto aos fatos, isso não pode ter divergência, ok? Então, volta para cá. Não pode haver divergência quanto aos fatos, mas pode ocorrer divergência quanto ao direito. Ainda, a gente vai dizer que o mandado de segurança, ele tem caráter residual ou subsidiário. O que é isso? Você leu ali comigo que é cabível o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando não for hipótese de habeas corpus ou habeas data. Então, cuidado com isso em prova. Vem assim, ó. É cabível o mandado de segurança para proteger todo e qualquer direito líquido e certo. Errado. Só vai ser cabível o mandado de segurança para proteger aquele direito líquido e certo que não for hipótese de habeas corpus e que não for hipótese de habeas data, certo? Então, por isso, caráter residual. O que sobra é hipótese de mandado de segurança. E, claro, para que haja mandado de segurança, o ato que violou o seu direito líquido e certo tem que ser um ato de ilegalidade ou um ato com abuso de poder. Vem mais. Quem pode ser o autor do mandado de segurança? Quem tem legitimidade ativa? Quem é o impetrante de um mandado de segurança? Qualquer pessoa física ou uma pessoa jurídica que teve violado um direito líquido e certo. Então, violou o direito líquido e certo de uma pessoa, ela pode aqui impetrar um mandado de segurança. Quem é o réu nessa ação? Quem é o impetrado? Quem é a autoridade coatora? Aqui bem importante. A autoridade coatora do mandado de segurança, ela pode ser uma autoridade pública ou privada. Mas se for privada, tem que ser uma autoridade, ou seja, tem que ser um indivíduo que está no exercício de atribuições do poder público. Então, aqui não pode ser um particular que exerce atribuições privadas. Tem que ser aquele particular que está no exercício de atribuições do poder público. Então, quem pode ser réu, quem é autoridade coatora de um mandado de segurança? O Estado, uma autoridade pública ou uma autoridade privada. Autoridade privada aqui apenas aquela que estiver no exercício de atribuições do poder público. Então, por exemplo, vou imaginar a seguinte situação. Você trabalha numa empresa privada, lá numa empresa, sei lá, de telecomunicações, lá não pega, sei lá, uma empresa de fibrocimento, caixa d'água, qualquer coisa nesse sentido. Aí você está trabalhando lá nessa empresa e o teu chefe não está pagando suas horas extras. E você tem lá a prova de tudo, que você fez hora extra e tudo mais. Nesse caso, violou um direito seu? Um direito líquido e certo? Sim, você consegue comprovar lá pelos documentos que você fez a tua hora extra, tudo certinho. Nesse caso, cabe mandado de segurança contra o seu chefe? Não. Por quê? Porque o teu chefe não é uma autoridade privada no exercício de atribuições do poder público. Então tem que ser contra quem? Só é cabível mandado de segurança contra o ato de uma autoridade, que pode ser uma autoridade pública ou uma autoridade privada. Privada desde que esteja no exercício de atribuições do poder público. Esse ato de autoridade pode ser tanto um ato comissivo quanto um ato omissivo. Muitas vezes, uma omissão do poder público gera a violação de um direito líquido e certo. Então, nesse caso, seria cabível mandado de segurança contra um ato omissivo, um não fazer do Estado ou dessa autoridade que comentamos, ou um ato comissivo, quando o Estado vai e efetivamente viola um direito líquido e certo.
Vamos mais. O mandado de segurança ele pode ter natureza preventiva ou repressiva, então não preciso ter efetivamente a violação do direito líquido e certo para fazer o mandado de segurança. Eu posso ter fortes razões que vai ocorrer a violação do direito líquido e certo e fazer de forma preventiva um mandado de segurança. Mas também ele pode ser feito de forma repressiva, ou seja, quando já houver sido, né, já tiver sido violado o direito líquido e certo, ok? Ainda, existe um prazo para se fazer o mandado de segurança. Esse prazo, a gente fala que é um prazo decadencial. Cuidado! Na tua prova vai estar dizendo que é um prazo prescricional, não é prazo de prescrição, é prazo de decadência. E esse prazo é de 120 dias, contados da ciência oficial da violação do direito líquido e certo. Então, existe um prazo para você fazer mandado de segurança. Se você não fizer o mandado de segurança nesse prazo, você perde o direito de realizar o mandado de segurança. Qual é o prazo? 120 dias. O prazo decadencial, ele se diferencia do prazo prescricional, principalmente porque ele é um prazo que não se interrompe, ele é um prazo que não se suspende. Então, ele é um prazo que conta corrido. Então, teve ciência da violação do direito líquido e certo, a partir daquele momento abre-se o prazo para você impetrar aqui e fazer o seu mandado de segurança. Além disso, o prazo ele é verificado exatamente na data da impetração, ainda que você faça em um juízo incompetente, ainda que você entre com o seu mandado de segurança no juízo errado. Vou exemplificar porque tem caído várias questões falando a respeito desse ponto. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você é aprovado em um concurso. E na fase de investigação social, você é desclassificado do concurso, tá? Então, você passa nas etapas anteriores, passa no físico, aí chega na parte de investigação social e você é desclassificado. Nesse caso, a banca lá, né, te desclassificou. Você pode fazer um recurso administrativo, não pode? Sempre pode fazer um recurso administrativo. Então, vamos imaginar que nesse momento, tá pegando bem aqui, nesse momento você é desclassificado do concurso. Isso é publicado lá no Diário Oficial, você vê que o teu nome não tá lá. A partir desse momento, então, você tem ciência da violação do seu direito. Então, você entende que você não poderia ter sido desclassificado. Violou um direito líquido e certo seu. Quando que começa a correr o teu prazo 120 dias? Desse momento. 120 dias. Vamos imaginar que ao invés de você fazer o mandado de segurança, você resolve fazer um pedido administrativo para a banca, para ela reconsiderar. Esse pedido administrativo para a banca interrompe o prazo de 120 dias? Não interrompe. Por quê? Porque o prazo de decadência, ele não se interrompe, ele não se suspende. Então, se eu fizer um recurso aqui para a banca, logo na sequência, dizendo, banca, você não podia ter me desclassificado por isso, isso e aquilo, e a banca julgou só aqui, já comeu parte do meu prazo de 120 dias. Eu só vou ter o que sobra para fazer o meu mandado de segurança. Além disso, vamos imaginar uma segunda situação que já vem em prova. Imagine que eu tenho ciência da violação do meu direito líquido e certo nesse momento. E daí, eu faço a minha ação judicial aqui. Por exemplo, termina 120 dias aqui, tá? Só que ao invés de eu fazer lá no juiz da vara tal, eu faço num juiz que é incompetente para analisar aquele processo. Professora, mas isso aí é falha do advogado. Dane-se, errou, né? Então imagine que deveria ter sido feito lá no juiz, por exemplo, da Justiça Federal e foi feito lá no juiz da Justiça Estadual. E daí, você protocola o teu mandado de segurança. Quando o juiz verificou essa situação, ele verificou aqui e falou, o juiz é incompetente, não sou competente para analisar esse mandado de segurança. Só que quando ele analisou isso, já tinha decorrido 120 dias. Nesse caso, você perdeu, então, o direito de fazer o seu mandado de segurança? Não. Por quê? Porque o prazo ele é verificado na data da impetração, ainda que você faça o seu mandado de segurança em um juízo incompetente. Essa orientação do STF, um monte de questão da SES sobre isso. Então vamos de novo? Qual é o prazo de decadência do mandado de segurança? O prazo que eu tenho para fazer o mandado de segurança? 120 dias. Contados de quando? De quando eu tenho conhecimento oficial da violação do meu direito líquido e certo. Se eu fizer recurso administrativo, interrompe? Não interrompe, não suspende. O prazo continua comendo diretaço. Se eu fizer uma mandado de segurança lá na Justiça Estadual e era na Justiça Federal, ou seja, num juiz incompetente para analisar o meu mandado de segurança, não tem problema. A contagem do prazo ela é verificada no momento que você fez o seu primeiro mandado de segurança, no juiz competente ou incompetente, ok? Muito bem. Além disso, a jurisprudência fala a respeito da possibilidade de desistência do mandado de segurança.
Nesse caso, se você entra com mandado de segurança e você desiste, a parte que é a parte impetrada do teu mandado de segurança, ela não precisa concordar, ela não precisa anuir com a sua desistência para o processo ser extinto. Então, por exemplo, faz o mandado de segurança lá, porque você entende que você foi desclassificado de forma equivocada no teu concurso. Aí, no curso do processo, você é aprovado em outro concurso melhor. Aí você fala, nem quero continuar com aquele mandado de segurança porque eu já fui aprovado no outro e eu já vou tomar posse no outro. E você quer desistir desse mandado de segurança. Não tem problema. Você vai lá, apresenta a desistência e o processo vai ser arquivado. Não precisa da concordância, da anuência, pode aparecer na tua prova, da aquiescência da parte que foi a impetrada no processo, a ré no processo, ok? Além disso, essa jurisprudência é bem importante. Não cabe mandado de segurança feita por mim e por você para impugnar ou para evitar aqui a aprovação de uma lei ou de uma emenda que se entenda inconstitucional em um processo legislativo. Explica um pouquinho melhor. Você sabe que existe um processo para elaboração das leis, das emendas constitucionais, não tem? Esse processo lá aprova na Câmara, daí vai para o Senado, tem quórum para isso, tem quórum para aquilo. Imagine que você, cidadão, olha e fala assim, nossa, olha o tipo das leis que eles estão fazendo lá, essa lei é muito inconstitucional. Já sei, vou fazer um mandado de segurança para impedir que essa lei seja aprovada. Você pode fazer? Não pode. Quem tem legitimidade apenas para fazer um mandado de segurança para impedir a aprovação de uma lei ou de uma emenda constitucional que se entenda inconstitucional são os parlamentares federais, ou seja, deputados e senadores. Então vamos de novo. No curso de um processo legislativo, de elaboração de uma lei ou de uma emenda constitucional, se essa lei ou se essa emenda for inconstitucional, ou seja, vai violar um direito líquido e certo, é possível que se faça mandado de segurança só se for um deputado ou um senador, ou seja, só os membros do legislativo podem impetrar mandado de segurança nesse sentido. Como que vem em prova? Vem assim, ó. É cabível mandado de segurança impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica para impedir a aprovação de lei ou emenda constitucional que se entenda inconstitucional. Errado. Quem pode fazer esse mandado de segurança são apenas os deputados e senadores, ok? Vem para a próxima. Ainda, quando eu falo em ato de autoridade no exercício de competência delegada, veja que a gente está falando de várias jurisprudências aqui que tem caído muito em prova. O que é um ato de uma autoridade no exercício de competência delegada? Você sabe que algumas pessoas, elas têm competências específicas. Por exemplo, o presidente da República, ele tem competências que são dele, só ele pode fazer. Mas algumas competências do presidente, ele pode delegar. O que é isso? Ele pode pegar e passar para outra pessoa, certo? Então vamos pegar um exemplo. O presidente da República, ele tem competência para prover cargos públicos federais. Mas ele pode pegar essa competência de prover cargos públicos federais e passar essa competência, delegar essa competência para um ministro de Estado, por exemplo. Nesse caso, quando o ministro de Estado realiza o provimento de um cargo público, ele faz essa atribuição no exercício de competência delegada, porque originariamente não era dele, era do presidente, mas o presidente passou para ele. Quando uma pessoa exerce uma atribuição no exercício de competência delegada e ela viola um direito líquido e certo de uma pessoa, contra quem deve ser feito o mandado de segurança? Contra quem tinha competência originária ou contra quem recebeu essa competência por delegação? De acordo com a jurisprudência, deve ser feito o mandado de segurança contra a pessoa que recebeu a competência por delegação. Então, de novo, no caso de um ato de uma autoridade que viole direito líquido e certo, quando ela recebe essa competência por delegação, contra quem é o mandado de segurança? Contra quem tinha competência originária ou contra quem recebeu por delegação? Contra quem recebeu por delegação. É essa a jurisprudência. Não cabe mandado de segurança quando eu tenho um ato que cabe recurso administrativo com efeito suspensivo. Explico para você entender, para você só não decorar essa jurisprudência. É assim, ó, imagine um processo administrativo, certo? Um processo administrativo. Eu tenho uma decisão de um processo administrativo. Se dessa decisão administrativa couber recurso com efeito suspensivo, não pode fazer mandado de segurança. Agora, se couber recurso sem efeito suspensivo, aí cabe mandado de segurança. Então, se eu tenho uma decisão, um ato, que contra esse ato cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, não faz mandado de segurança. Mas se não tiver efeito suspensivo, aí isso seria possível, tá?
ainda. Falamos aqui a respeito de várias jurisprudências do chamado mandado de segurança individual, que é aquele quando o indivíduo, sozinho, verificando a violação de um direito líquido e certo, vai lá e faz mandado de segurança. Mas a Constituição Federal, ela traz a possibilidade de se fazer mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo, ele segue as mesmas regras do mandado de segurança individual que a gente viu. Só que aqui a finalidade do mandado de segurança coletivo não é proteger um direito individual, e sim um interesse coletivo ou um interesse individual homogêneo, que é o interesse de mais de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, o mandado de segurança coletivo é aquele que serve para proteger uma coletividade, não interesses meramente individuais. O mais importante para nós de mandado de segurança coletivo é saber quem pode fazer o mandado de segurança coletivo. Então, se eu tiver violação de direito líquido e certo, mas não de uma só pessoa, e sim de uma coletividade, de um grupo de pessoas, é possível a impetração de mandado de segurança coletivo. Mas não é qualquer grupo que pode fazer. Quem pode, então, fazer mandado de segurança coletivo? A Constituição vai nos dizer. Ela vai dizer que quem pode fazer, quem tem legitimidade ativa, é o partido político. Então, partidos políticos podem fazer mandado de segurança coletivo? Pode, mas não é qualquer partido político. É aquele partido que tem a representação no Congresso Nacional. Então, vamos lá. Partido político pode fazer mandado de segurança coletivo só se ele tiver representação no Congresso, no Congresso Nacional. E o que significa ter representação no Congresso Nacional? Significa ter eleito um representante na Câmara ou um no Senado. Então, por exemplo, vamos imaginar que o partido X elegeu um deputado federal. Ele tem representação no Congresso Nacional. Ah, mas só tem deputado federal, não tem senador. Não tem problema, porque é um representante na Câmara ou um no Senado. Ainda pode fazer também mandado de segurança coletivo, organização sindical, sejam os sindicatos. Quem mais? Entidades de classe ou associações. Só que no caso das associações, elas devem estar constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Veja que esse prazo de um ano só se aplica às associações. Então, por exemplo, uma entidade de classe, ela pode fazer mandado de segurança coletivo, mesmo que ela esteja constituída, por exemplo, há 6 meses, há 3 meses. Agora, a associação só pode fazer mandado de segurança coletivo se ela estiver constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Vamos ver um pouquinho mais. Em relação aos legitimados, é importante a gente destacar que os partidos políticos, eles têm a finalidade, então, através do mandado de segurança coletivo, defender os interesses dos seus filiados ou interesses da própria finalidade partidária. As outras entidades, entidade de classe, sindicatos e associações, só podem defender os interesses da sua entidade. Então, se a associação lá para defender os cachorros, não sei o que lá, ela só pode fazer mandado de segurança para defender os cachorrinhos que ela representa. Ela não pode fazer mandado de segurança para outros interesses. Além disso, uma jurisprudência bem importante em relação aos partidos políticos ocorre quando, se o partido, no curso de um processo de um mandado de segurança coletivo, ele perder a sua legitimidade. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que, nesse momento, o partido entra com mandado de segurança coletivo e ele tem um deputado federal eleito. Se ele tem um deputado federal eleito, ele tem representação no Congresso Nacional, logo ele pode fazer esse mandado de segurança coletivo. Agora, vamos imaginar que no curso do processo, esse deputado eleito não é reeleito e o partido, então, perde a sua representação no curso do processo. Nesse caso, se isso ocorre, o processo, o mandado de segurança, não deverá ser extinto, ele deverá ter continuidade. Logo, isso significa que a verificação se o partido tem ou não legitimidade, se tem ou não representação no Congresso Nacional, ela é feita no momento da impetração. Então, viu? No momento que entrou com a ação, o partido tem representação? Tem. Se depois ele perder, não tem problema, o processo deve ter continuidade, ok? Ainda em relação aos legitimados, a gente tem que dizer que os legitimados, partidos, entidades de classe, sindicatos e as associações, elas atuam no mandado de segurança coletivo como substitutos processuais, aquilo que a gente chama de legitimação extraordinária. Explico rapidamente porque isso é bem simples, mas cai muito em prova. Essas pessoas, partido, entidade de classe, sindicatos e associações, quando elas fazem mandado de segurança coletivo, elas defendem interesses de outras pessoas em nome delas mesmas. Então, quem vai fazer o mandado de segurança? O partido político. Então, na petição vai estar lá, partido político fulano de tal faz esse mandado de segurança.
Mas para defender interesses de quem? Interesses dos seus filiados, interesses decorrentes da finalidade partidária. Nesse caso, entende a jurisprudência que eles não precisam de autorização expressa dos seus filiados para fazer mandado de segurança coletivo. Isso é super importante para você. Então, o que é importante no caso de legitimação do mandado de segurança coletivo? Eles não precisam de autorização dos filiados para impetrar o mandado de segurança coletivo, ok? Então, vamos continuar aqui. A gente terminou o mandado de segurança individual e coletivo. Veja a quantidade de jurisprudências que tem a respeito desse tema. Inclusive, deixei no finalzinho do seu material desse tópico várias súmulas do STF a respeito do mandado de segurança. Hoje a CESP, as principais bancas, têm cobrado muito mais do que apenas o texto constitucional e muito essa questão da jurisprudência, especialmente de súmulas. Então, vale a pena você dar uma olhadinha, ok? Vamos falar agora a respeito do mandado de injunção. O mandado de injunção é também um remédio constitucional, mas que ele serve para suprir uma lacuna legislativa, quando eu tenho uma ausência de norma regulamentadora. Quer ver? Vem comigo aí na sua tela. Então acompanhe comigo aí na sua tela o texto que trata a respeito do mandado de injunção. Diz assim o inciso LXXI. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Olha para cá, vem comigo aqui no quadro. O que a gente tem que saber? O mandado de injunção, ele serve quando eu tenho uma norma constitucional que depende de regulamentação. Uma norma constitucional que depende de regulamentação, você sabe comigo, que são aquelas normas chamadas de eficácia limitada. Então, existem algumas normas na Constituição que dependem para produzir os seus efeitos de uma outra norma, de uma regulamentação. Caso o legislativo não regulamente isso como ele deveria fazer, cabe mandado de injunção. Então, quando eu tenho ausente uma norma regulamentadora, quando o legislativo não legisla quando ele deveria legislar, e em decorrência dessa ausência, dessa omissão legislativa, eu tenho a violação de direitos e liberdades fundamentais, constitucionais, ou ainda de violação de prerrogativas. Prerrogativas essas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, a gente pode dizer que existem 3 requisitos básicos para o cabimento de um mandado de injunção. Quais seriam esses requisitos? Primeiro, a ausência de uma norma regulamentadora. Só que eu só preciso de norma regulamentadora em face daquelas normas constitucionais não autoaplicáveis. Se eu tenho uma norma constitucional que ela é autoaplicável, eu não preciso de regulamentação. Então eu posso dizer que só cabe mandado de injunção em face daquelas normas constitucionais classificadas como de eficácia limitada. Além disso, essa ausência tem que gerar necessariamente a inviabilização do exercício de direitos e prerrogativas. Então não pode ser uma norma de eficácia limitada que não inviabiliza nenhum direito. Tem que ser necessariamente que inviabilize direitos ou as prerrogativas que a gente comentou. Além disso, tem que ter decorrido um prazo razoável para a legislação. Então você sabe que as leis elas não criam-se do dia para a noite. Demora um tempo necessário para a elaboração das leis. Então tem que analisar se da data em que essa norma constitucional existe, já decorreu um prazo razoável para a sua regulamentação. Então 3 requisitos: ausência de norma regulamentadora em face de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, não autoaplicável, tem que inviabilizar direitos às prerrogativas e ainda tem que ter decorrido um prazo razoável para a sua impetração. Vamos mais um pouquinho. Quem pode fazer um mandado de injunção? O impetrante do mandado de injunção pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que entenda que o seu direito não está plenamente assegurado, que entende que o seu direito ele não está sendo exercido em decorrência da ausência de regulamentação. Então eu tenho uma situação em que a pessoa fala, não, em decorrência da ausência dessa norma regulamentadora, eu não estou conseguindo exercer os meus direitos constitucionais. Nesse caso, eu vou lá e faço um mandado de injunção. Eu disse que pode ser qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Só que cuidado, não pode ser pessoa jurídica de direito público. Pode ser pessoa jurídica? Pode, mas não pode ser pessoa jurídica de direito público. Então vem na tua prova. É cabível mandado de injunção impetrado por pessoa física ou pessoa jurídica? Tá certo. Agora tá errado se ele falar é cabível mandado de injunção impetrado por pessoa física ou pessoa jurídica de direito público. Aí tá errado. Quem é o impetrado? Ou seja, contra quem eu faço o meu mandado de injunção? Contra quem eu faço meu mandado de injunção é contra aquela pessoa, aquela autoridade que tem competência para elaborar a norma que não foi feita. Então, cuidado com isso.
Ah, o mandado de injunção vai ser sempre contra o Congresso Nacional ou contra o Poder Legislativo. Errado. O mandado de injunção ele pode ser feito contra aquela pessoa que tem a legitimidade para elaborar a norma. Por exemplo, você sabe que algumas leis elas só podem ser elaboradas pelo presidente da República. Só ele pode propor aquela lei. Se ele não propõe aquela lei em decorrência da ausência dessa lei, eu não tenho meu direito, contra quem eu faço meu mandado de injunção? Contra o presidente. Então, o mandado de injunção não é contra apenas o legislativo, é contra aquelas pessoas que tenham legitimidade para a elaboração da norma que não foi feita. Agora, é claro que o impetrado nunca vai ser uma pessoa física qualquer. Tipo, a Adriane vai ser a impetrada do mandado de injunção. Claro que não tem legitimidade para elaborar as leis, então necessariamente vão ser aquelas autoridades, aquelas pessoas que tenham legitimidade para a elaboração das normas, ok? Ainda em relação ao mandado de injunção, a Constituição ela só fala do mandado de injunção individual, que é esse que a gente analisou. Mas existe a possibilidade de se impetrar mandado de injunção coletivo. Mandado de injunção coletivo? Sim. Antes da lei de 2016, o mandado de injunção coletivo era uma construção da jurisprudência, ou seja, os tribunais entendiam que seria cabível o mandado de injunção coletivo. Só que em 2016 foi criada uma lei que estabelece como que vai funcionar o mandado de injunção. Essa lei então trouxe a possibilidade do mandado de injunção coletivo. E esse conteúdo da lei já foi cobrado em direito constitucional, mesmo quando a lei não está no edital. Por isso vamos falar sobre ela. Quando que é cabível o mandado de injunção coletivo? Aqui. Quem tem legitimidade para fazer mandado de injunção coletivo? Veja que são as mesmas pessoas do mandado de segurança coletivo. Então, quem pode impetrar mandado de injunção coletivo? Os mesmos legitimados, inclusive com os mesmos requisitos do mandado de segurança coletivo, com a inclusão de duas pessoas a mais, que é a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então veja que até aqui, ó, são os mesmos legitimados do mandado de segurança. Partido, organização sindical, entidade de classe, associação. E vale a mesma regra para a associação de estar constituída em funcionamento há pelo menos um ano. O que foi aumentado aqui nos legitimados é a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, cuidado. Defensoria Pública e MP pode fazer mandado de injunção coletivo, não mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança só essa galera aqui. Esses dois aqui é apenas mandado de injunção coletivo. Vamos falar rapidamente a respeito dos efeitos do mandado de injunção. A respeito do mandado de injunção, a gente tem que analisar as teorias que foram criadas a respeito desse remédio constitucional. E a primeira coisa é a seguinte: quando o mandado de injunção foi criado, lá em 1988, o judiciário ficou na dúvida quais seriam os efeitos do mandado de injunção. Aí o judiciário na época falou assim, tá, mas para que serve o mandado de injunção? A gente vai então, se o legislativo não legislar, a gente vai legislar no lugar dele? Como que a gente vai fazer? A gente vai intimar o legislativo para o legislativo legislar? Como que vai ser, então, o procedimento do mandado de injunção? E, inicialmente, o judiciário adotou uma teoria chamada de teoria não concretista. Através dessa teoria, a finalidade do mandado de injunção era uma só, era reconhecer se o legislativo estava ou não em mora. O que é mora? Atraso. Então, a finalidade inicial do mandado de injunção era: será que o legislativo está atrasado mesmo? Existe uma omissão legislativa inconstitucional? O legislativo deixou efetivamente de legislar? Já decorreu o prazo necessário? Era só para isso que serviu o mandado de injunção. Só que qual que foi o problema? O problema é que o judiciário pegava e falava assim: legislativo, você está atrasado, vamos legislar, vamos fazer o teu trabalho. Você vê, você está inviabilizando o exercício dos direitos das pessoas. E o legislativo fazia o quê? O problema é meu, não legislo, dane-se, dane-se, dane-se. O judiciário um dia se emputeceu, falou, ah é? Você vai ficar dizendo que não legisla porque o problema é teu? Ele muda a teoria e o judiciário passa a adotar a teoria chamada de teoria concretista. Essa teoria concretista vai dizer que o mandado de injunção tem uma dupla finalidade. Primeiro, reconhecer se o legislativo está em mora, ver se o legislativo deixou de legislar aquilo que ele deveria fazer e, em um segundo momento, o judiciário vai concretizar os direitos. O judiciário vai, então, criar, eventualmente, a norma para definitivamente assegurar o exercício daquele direito constitucional. Então, olha que loucura isso aqui. Inicialmente, o mandado de injunção servia para quê? Para dizer, o legislativo está em atraso. Agora, o mandado de injunção serve para ver se está atrasado
E se efetivamente estiver atrasado, o judiciário cria a norma que vai ser aplicada naquele caso específico. É claro que o judiciário ele vai criar a norma que vai ser aplicada até que o legislativo legisle. Mas durante esse período de lacuna, o judiciário supre essa lacuna legislativa. Aí, em decorrência disso, muitos se perguntou, tá, mas como que o judiciário vai concretizar isso? Ele vai concretizar isso de forma direta ou ele vai dar prazo para o legislativo legislar? Daí muito se debateu qual seria a teoria aplicável. Se seria a teoria direta, quando o judiciário diretamente assegurava o direito, então ele verifica a ausência de norma e ele já lá e assegurava, ou o judiciário teria que dar prazo para o legislativo legislar. E a teoria que foi adotada, inclusive pela lei infraconstitucional, é a teoria intermediária. Então, olha só, quais são as teorias adotadas no mandado de injunção? Primeiro, teoria concretista. Mandado de injunção concretiza os direitos se verificar que o legislativo está omisso. Mas ele não concretiza diretamente. Ele dá um prazo. Então o judiciário pega e fala assim, legislativo, você está atrasado, verifiquei que existe uma omissão legislativa aqui. Se o legislativo não legislar no prazo dado pelo judiciário, é então que o judiciário vai e concretiza o direito. Então a teoria intermediária. Aí o galera perguntava assim, mas escute, quais são os efeitos da decisão do mandado de injunção? Vale para todo mundo essa decisão? Ou seja, tem efeito erga omnes ou efeitos ultra partes, ou seja, efeitos para uma categoria? Ou vai ter efeitos apenas para a pessoa que pediu o mandado de injunção? A lei infraconstitucional veio solucionar esse dilema e hoje o mandado de injunção ele tem como regra efeitos individuais, ou seja, efeitos interpartes. Então, duas teorias. A teoria geral, que dizia que o mandado de injunção teria efeito para todo mundo, erga omnes ou ultra partes. E a teoria individual dizia não, o mandado de injunção só tem efeitos para a parte que pede o mandado de injunção, ou seja, apenas efeitos interpartes. Qual foi a conclusão na lei trazida? Que o mandado de injunção deve ter efeitos individuais como regra, mas o judiciário pode ampliar os efeitos do mandado de injunção para efeitos erga omnes e ultra partes. Explico. Efeito erga omnes seria efeitos para todos. Efeito ultra partes é efeito para uma categoria, para uma classe de pessoas. Então, como é que ficou hoje a teoria adotada no mandado de injunção? Qual é a regra? Sempre concretista. Então, o judiciário, além de reconhecer que o legislativo está omisso, ele pode concretizar direitos. A teoria concretista ela é aplicada de forma intermediária, ou seja, o judiciário primeiro dá prazo para o legislativo para ele fazer a função dele, caso ele não legisle, é que ele vai concretizar o direito. E ainda, quais são os efeitos do mandado de injunção? Como regra, individual, mas há a possibilidade de ampliação desses efeitos para efeitos erga omnes ou efeitos ultra partes. Ok isso aqui? Muito bem, então vamos para as questões aqui. Diz assim a nossa primeira questão. O cidadão que entender que seu direito líquido e certo foi violado por ato de agente do Tribunal de Contas, que atuava no exercício de suas funções, poderá se valer do remédio constitucional denominado mandado de segurança. Veja então que eu tenho aqui um cidadão que entendeu que houve violação de um direito líquido e certo que foi violado por um ato de uma autoridade, agente do Tribunal de Contas. Logo, ele pode se valer do mandado de segurança? Claro que pode. Certíssima questão. Vamos para a próxima. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidades de classe em favor dos associados somente pode ser feita com expressa autorização destes. O que a gente viu? Para fazer mandado de segurança coletivo, os legitimados, ou seja, quem pode fazer o mandado de segurança, não precisa de autorização dos seus filiados. Então, por isso, errada, não precisa de autorização expressa. Isso vale para todo mundo, não só para entidade de classe. Vamos para a próxima. A decisão em mandado de injunção terá como regra a eficácia ultra partes ou erga omnes. O que a gente acabou de ver? Que, em regra, a decisão do mandado de injunção tem efeitos interpartes. Então, o efeito, em regra, é individual, ou seja, apenas interpartes. Há possibilidade de ampliação para ultra partes erga omnes, mas, como regra, é apenas interpartes. Ok? Muito bem, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.